E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. Estamos de volta para mais um vídeo. Neste vídeo nós iremos fazer a resolução de algumas questões propostas para vocês, como revisão. Bora lá. Então a primeira questão diz assim: apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural continua sendo o mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis, na constituição de matérias-primas para inúmeros produtos como borracha e plástico. Bom, então nós falamos isso sobre as fontes de energia em vídeos anteriores e a gente falou, né, que uma das fontes de energia não renovável que é mais utilizada ainda como fonte de energia na atualidade é o petróleo, tá certo? Ele não é uma fonte renovável, ele tem um tempo esgotável, né? Ele vai chegar um dia que ele vai se esgotar e ele é utilizado na produção de produtos como o plástico, tá certo? Mas também é um produto que causa impacto ambiental, tá certo? Então podemos marcar aqui o nosso item correto, que é o item D, tá certo? Vamos para a próxima aqui. A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia que é utilizada nas indústrias, nos transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por energia, o homem vai atrás de várias fontes. Aí aqui nós vamos listar algumas fontes de energia. 1. Combustíveis fósseis. 2. Energia hidrelétrica. 3. Energia nuclear. 4. Etanol. 5. Energia eólica. Desses 5 tipos de energias que foram aqui citados, né? Vamos marcar aqui o item correto. O item A diz assim: apenas um item é renovável. Então, nós vemos aqui que esse item não está correto, porque nós temos aqui mais de uma fonte renovável, né? Por exemplo, a energia eólica, o etanol e a energia hidrelétrica. B. Apenas 2 itens são renováveis. Também não está correto. Se nós formos vermos aqui, 3 itens são de energia renovável, que é a energia hidrelétrica, etanol e energia eólica, certo? São os 3 itens considerados aí como energia renovável. O item C diz assim: apenas 3 são renováveis. Exatamente, apenas 3 itens aqui são itens de fontes de energia renovável, né? Então marcamos aí a letra C. Uma pessoa arrasta uma caixa sobre uma superfície sem atrito de duas maneiras distintas, conforme mostra as figuras A e B, como podemos ver aqui do lado, tá certo? Nas duas situações, o módulo, que é a intensidade da força exercida pela pessoa, é igual e mantém-se constante ao longo de um mesmo deslocamento, certo? Então, considerando a força, é correto afirmar. Então, aqui tem os itens A, B, C, D, E, para nós julgarmos, né, qual o item correto aqui. Então, no item A, ele diz assim: o trabalho realizado em A é igual ao trabalho realizado em B. Bom, o trabalho aqui não pode ser igual nas duas situações, porque a força aplicada é a mesma, tem a mesma intensidade, certo? Mas o trabalho aqui vai ser diferente por conta da posição e do ângulo que a força está sendo aplicada, certo? Se esse ângulo é diferente, né, aqui podemos ver que a pessoa está empurrando como se fosse para baixo e aqui a pessoa está empurrando como se fosse lateralmente, de forma horizontal, tá certo? Então o trabalho
realizado e a energia que vai ser empregada é diferente, certo? B. O trabalho realizado é maior em A, é maior que o trabalho realizado em B. Então ele está dizendo que o trabalho realizado aqui é maior do que o trabalho realizado aqui, certo? Então isso também não é verdade, porque como aqui, ó, pessoal, há um ângulo no qual a força está sendo aplicada, né, o trabalho aqui vai ser menor do que aqui, tá certo? Aqui o trabalho vai ser bem maior, a energia empregada vai ser, né, maior, tá certo? E vamos nos atentar para uma coisa. Quando eu falo de trabalho, eu não estou falando de esforço, certo? O trabalho é uma grandeza física que está relacionado à intensidade da força e o deslocamento, tá certo? Então aqui nesse caso, ó, em qual desses dois casos vocês acham que o bloco vai ser arrastado por uma distância maior? Nesse primeiro caso ou nesse segundo caso? Bom, podemos ver, como eu já falei, como esse ângulo aqui, né, a força está na direção horizontal, o bloco vai ser arrastado, né, por uma maior distância nesse segundo caso. Então aqui o trabalho será maior, tá certo? Então o trabalho sempre está associado ao deslocamento, certo? À força e ao deslocamento, tá certo? Então o item C, o trabalho realizado em A é menor que o trabalho realizado em B, correto? Então o trabalho realizado na primeira situação é menor do que o trabalho realizado na segunda situação, por conta do deslocamento, como eu falei. D. Não se pode comparar os trabalhos, porque não se conhece o valor da força. É falso, tá certo? O trabalho pode ser comparado por conta justamente da orientação da força, certo? Aqui a pessoa está fazendo força como se fosse para baixo, e aqui a pessoa está fazendo força como se fosse horizontal, tá certo? E o trabalho realizado nas duas situações é nulo, zero, falso, certo? Se há deslocamento e também a força sendo empregada, não tem como o trabalho ser zero, tá bom? O trabalho é positivo, né, e tem um determinado valor. Então podemos marcar aqui o item correto. O trabalho realizado na primeira situação, em A, é menor que o trabalho realizado na segunda situação, B, tá certo? Marque a alternativa correta. Ainda sobre o trabalho, vamos lá. O trabalho é uma força que não depende do corpo entrar em movimento. Isso aí é falso. Então todo trabalho tem que haver movimento, deslocamento do corpo, tá certo? B. O trabalho é sempre negativo. Falso. O trabalho pode ser positivo ou negativo, tá certo? C. O trabalho é definido como a força vezes o deslocamento. Correto. O trabalho é uma grandeza física que está sempre em função da força e do deslocamento, que é a distância percorrida. D. O trabalho realizado não depende da força aplicada. Falso. E. Quando o trabalho é efetuado pela força-peso, depende apenas da trajetória percorrida pelo objeto. Também é falso. O trabalho é uma grandeza física que não depende da trajetória. Ele só depende da força e do deslocamento. Tá certo? 5. Avalie as questões a seguir que tratam das fontes de energia e sua importância. Então o item 1 diz assim: as fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas. Delas se originam eletricidade e combustíveis, que são úteis para a produção de transporte de bens e mercadorias. Correto? 2. São as fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis. Correto também. Vamos lá. 3. A evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. A energia facilitou e agilizou as atividades produtivas, certo? 4. No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, energia solar e hidrelétrica. Isso aqui é falso, tá bom, pessoal?
no Brasil, mesmo a gente sabendo que essas fontes renováveis elas estão crescendo, ainda as fontes prioritariamente utilizadas são as fontes de combustíveis fósseis, como o petróleo, tá certo? Então esse item aqui é falso. Então podemos marcar aqui como nosso item correto, né? Ele diz assim, estão incorretas as alternativas. Então qual é a alternativa que é falsa aqui? Apenas a alternativa 4, tá bom? Então era isso, pessoal. Até o próximo vídeo.